Paz do Senhor a todos, que alegria, né? Você me dar mais a honra de falar com você nessa tarde, né? Muito bom, é o nosso próximo encontro hoje. Hoje estarei falando de um assunto muito pertinente para os nossos dias. Aí eu sei que você fica curioso quando eu falo assim. O assunto é divórcio, né? Divórcio, tem acontecido tanto isso nos últimos dias. Divórcio não está no plano original de Deus para o casamento. Biblicamente falando, não está no plano de Deus. Desde o princípio, Deus criou o casamento para ser uma união permanente. Vamos ler aqui uma passagem da Bíblia Sagrada que está registrada no livro de Malaquias, capítulo 2. Vamos ver aqui juntos, que diz assim, livro de Malaquias, capítulo 2, diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, o divórcio, né? E também aquele que abre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiel. Portanto, então, Deus não se agrada do divórcio. Deus não quer a separação. Deus instituiu o casamento desde o princípio, né? Desde lá do começo do Éden, quando criou Adão e Eva, Deus olhando, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora que lhe seja idônea. Ou seja, uma mulher que fizesse companhia a Adão, ao homem, e que pensasse como o homem pensa, e os dois caminhariam juntos, né? E a Bíblia diz assim: e deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á a uma mulher, e tornar-se-ão uma só carne. Veja bem, tornar-se-ão uma só carne. Não tem como, por exemplo, dividir uma pessoa só, dividir no meio. Tem até um ditado que as pessoas, né, sempre dizem: olha, eu não sou dois. E é verdade. Nesse sentido aqui, não tem como dividir uma pessoa só em duas. Mas Deus disse: e serão os dois uma só carne. Então não há como separar. Não há como separar metade para um lado e metade para o outro. Segundo ponto, Deus declara que odeia o divórcio, né? Que está em Malaquias, que eu acabei de ler essa hora. Deus, ele não se agrada do divórcio. Você pode até se divorciar, mas você está quebrando um princípio de Deus, né? O Senhor Deus de Israel diz: eu odeio o repúdio, o divórcio. Deus não se agrada do divórcio. O divórcio fere a aliança, que Deus instituiu, a aliança entre o homem e a mulher. O divórcio destrói a família, traz sofrimento emocional e sofrimento espiritual. Eu sei quantas pessoas já divorciaram, se separaram, mas trouxe sofrimento para a família. Trouxe feridas, feriu os filhos, né? Trouxe muito sofrimento para a família. Era uma concessão causada
Moisés, ele até deu o direito de divórcio, né? Mas era uma exceção. E a palavra de Deus diz assim, que ele disse assim, quando questionaram o Senhor Jesus a respeito do divórcio, ele disse assim, Moisés, ele concedeu o divórcio, sabe por quê? Por causa da dureza de vossos corações. É como se dissesse assim, vai falando, fala tanto e pede tanto, que eu acabei abrindo essa concessão, mas não estava no plano dele, a separação. Aí deu a carta de divórcio, né? E diz mais, quem explica isso é o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 8 e 9. Vamos ler aqui, para a gente ver o que diz o texto. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 8 e 9. Então diz assim, respondeu-lhe Jesus, a resposta de Jesus, por causa da dureza de vosso coração, é que Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim no princípio. Não foi assim. Não era permitido uma aliança ser quebrada. Aí Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Se casar com a repudiada, comete adultério também. Veja bem, que situação. Então o divórcio tem acontecido muito, por quê? Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de vigilância, por falta de diálogo, por falta de oração, por falta de compreensão, humildade de ambos, né? Mas eu quero dizer o seguinte, nesta tarde, que mesmo que venha acontecer o divórcio, tenha acontecido o divórcio, Deus continua disponível, mesmo você que já passou por isso, ou está para acontecer isso. Eu sei quantas pessoas estão tristes, né? Não vê outra saída e leva ao caminho da separação. Mas o divórcio não é permitido por Deus. Deus restaura vidas, ainda hoje. Restaura famílias sendo curadas. O Senhor não abandona quem sofreu o divórcio. A graça de Deus alcança quem sofreu essa situação. Então pode acontecer o que acontecer, pode ter acontecido o que aconteceu, mas Deus não abandonou você que já passou por essa situação. O divórcio pode separar duas pessoas, mas nunca separa a alma do amor de Deus e da misericórdia dele. Então pense nisso. Não permita que isso aconteça com você. Volte para a luz da Bíblia, né? O perdão, o amor, a compreensão, a união. Talvez você não tenha praticado isso dentro da sua casa, depois que você assumiu um relacionamento, casou. Porque o casamento, meus queridos, não é um contrato para morar junto. Não é isso. Faça um contrato, vamos morar juntos. A gente ouve até isso. Você também já ouviu. Fiz um contrato, vou morar juntos, se não der certo, largo para lá, arrumo outra, né? Aí fica, arrumo outra e continua separando. No mundo secular, aí no mundão, eu vejo que a sociedade ela se orgulha de ter tido tantos casamentos, né? Você já leu isso? Ah, eu casei 6 vezes, né? O outro eu casei 7, né? 3, 4, 5, 6, 7 de vezes. Então eles se gabam dessa situação, de tantas separações, tantos casamentos, eles ficam todos orgulhosos. Mas eu quero dizer a você, isso
não é orgulho para quem teme a Deus. Para quem teme a Deus, ele busca solução para a situação que está vivendo. Volta para a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa única regra de fé, né? Ela nos ensina como consertar-se, como corrigir aquela situação em que nós chegamos, né? O divórcio pode separar duas pessoas, mas nunca separa uma alma do amor de Deus e da misericórdia de Deus, né? Eu quero dizer a você que se você gostaria que falássemos de algum outro assunto, né, que você tem curiosidade, algum assunto que você queria ver nós comentarmos aqui, estarei à disposição. Será uma honra poder receber você. Eu quero que você deixe aí embaixo nos comentários que assunto você gostaria que nós falássemos. Nós temos muitos assuntos para comentar, já agendados, né? Mas não deixaremos o seu pedido, o seu comentário passar em branco. Nós vamos atender, tá? Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Paz do Senhor.